boa noite a todos e todas que estão participando desse webinar especial da Unidos pelo Oceano. Nós estamos agora no mês de dezembro, fechando o nosso primeiro ano, né? Nós recentemente fizemos o 12º webinar, né? Do 12º módulo sobre liderança sustentável, né? E eu tive a honra, durante esse mês de dezembro, de entrevistar a família Schumann, né? Consegui entrevistar a Luísa Schumann e o Rod Gomes, né, diretamente do veleiro Cat, e a repercussão foi muito bacana, né, porque nessa nossa formação aqui da Unidos, nós estamos tentando passar para todos os participantes diversas competências na área ambiental, né, desde entender o que é um ODS, até entender o que é o ESG, enfim, como tudo se conversa, né? E hoje a gente resolveu, até em função de vários questionamentos que tivemos, em função do webinar com a família Schumann, né, de trazer uma informação importante para vocês, né, porque no webinar anterior a gente conseguiu mostrar que a família Schumann, que não tinha experiência na área de navegar, né, eles não tinham o histórico familiar, eles começaram a entrar na história do veleiro já adultos, né? Eram professores de inglês, então não tinham nada a ver com a história, né? Teoricamente, e se apaixonaram pelo mar quase 40 anos atrás, e a partir daí compraram o primeiro veleiro e estão há 30 anos, estão agora dando a 4ª volta ao mundo, né? Então várias pessoas me perguntaram: Luca, como é que é possível que alguém consiga fazer isso sem ter nascido dentro do ambiente náutico, né? É viável, é possível, né? E aí eu lembrei do maior parceiro que nós tivemos e temos hoje no projeto Tatuí, né? Que é o Leonardo Batista, que é um grande amigo, parceiro. Ele foi o primeiro patrocinador do projeto Tatuí em 2009, né? E ele tem uma história da Marinha muito bacana, né? E ele tem também uma escola que ensina a navegar, né? Chamado Navegarte, onde qualquer um pode se inscrever e receber as qualificações necessárias, como arraiz amador ou mestre arraiz, ou até de motonauta. Quem anda de jet ski precisa ter uma habilitação, né? E a gente resolveu convidar o Leonardo hoje para que ele pudesse primeiro contar a sua história, a sua ligação com a gente, com o Instituto Aqualung, o Projeto Tatuí, né? E hoje entrando na Unidos, e em seguida explicar um pouco como que uma pessoa normal, que não vem de uma história de vela, pode ter essas qualificações, pode se formar e pode aproveitar o mar, né, para velejar, conhecer o mundo, alugar veleiros. Não necessariamente você precisa ter um barco para ter essas qualificações, né, essa habilitação. Então, em primeiro lugar, Leonardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Queria te passar a palavra para você se apresentar e contar um pouco esse nosso início, como é que foi em 2009. Boa noite, Luca. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando, né, de mais um webinar do Instituto Aqualung. E, cara, literalmente, né, esse contato com o Instituto, a gente pode dizer, né, parafraseando a música, entrei de gaiato no navio, né? Porque naquela época, em 2009, quando a gente se conheceu, eu fui até você para oferecer, vender efetivamente, né? A Aqualung tinha as lojas na época e a minha principal ocupação não era uma ocupação náutica, digamos assim, eu era joalheiro, né? Era a principal ocupação nossa na época, e ia te vender, né? Oferecer a coleção de seres marinhos, eram pingentes em prata, né? E achava, né? Que eu ia tirar um pedidão ali, ia fechar o meu ano com chave de ouro, junto com a Aqualung. E aí, não sei em que pé da conversa, né? Você, como bom vendedor também, acabou falando do projeto Tatuí. E, enfim, no primeiro momento era uma gincana, né? Entre as escolas e tal, junto com os pais, com os alunos, e que você iria premiar a criançada, né? Pela maior quantidade de microlixo, se é que eu me lembro bem,
né? E ia pesar lá na praia, uma grande festa e tal, de conscientização em relação à limpeza de praia. E você ia comprar medalhas para a criançada, né? Não tinha muito pensado muito nisso ainda, o projeto estava quase acontecendo, você já estava meio atrasado aí, como qualquer projeto iniciante que a gente sonha, põe para andar e depois vai ajustando os parafusos. E aí eu sugeri, por que não, já que você vai gastar dinheiro comprando medalhas, né, que é algo comum, digamos assim, por que não premiar com tatuí de ouro, tatuí de prata e tatuí de bronze, né? Já que eu estava te oferecendo uma coleção de prata de pingente de seres marinhos, na realidade a gente não tinha o tatuí ainda. O pingente foi desenvolvido depois exclusivamente para vocês e foi essa aí o nosso primeiro encontro, né? Eu fui crente que ia faturar contigo e você acabou tomando minha grana lá como apoiador do projeto até hoje. Entendeu? Não, e foi incrível essa história, Leonardo, porque de 2009 até agora, nós já premiamos praticamente 1.600 voluntários com esse pingente lindo, né? Que é o tatuí de ouro. E eu, todo ano, acabo participando, dando palestras nas escolas que participam, né? E aí é muito engraçado que eu pergunto para a garotada, digo assim, alguém já ganhou um tatuí? E várias vezes tem um aluno na turma que tem 2, 3 tatuís e ele usa o ano inteiro, né? Aquele é o momento de dizer, cara, eu fui lá, eu ganhei, eu tirei 30 quilos de lixo da praia, eu sou vencedor. Então, acho que assim, a Navegarte, a Ganesh, né? Você especialmente, nos ajudaram muito ao longo dessa década e pouco mais, né? O ano que vem estamos completando 15 anos, estamos debutando do projeto Tatuí, né? Ininterruptamente, né? Sem Literalmente, né? interrupção. Sem interrupção, nem com a pandemia, né? E é interessante porque durante a pandemia nós não pudemos fazer eventos presenciais, mas criamos, junto com a Marinha, a Semana de Combate ao Lixo no Mar, que acabou se transformando depois na própria Unidos pelo Oceano, quer dizer, ganhamos conhecimento em como gravar online, como editar, como criar uma plataforma, né? Então, hoje, a Unidos pelo Oceano, que inicialmente começou com uma ideia de ter 60 horas de carga horária e tal, já passou muito além de 80 horas, né? Então, a gente está entregando esse primeiro ano do nosso programa de uma forma muito completa, né? E a gente queria dar essa experiência para os nossos, esse conhecimento para os nossos participantes de como eles podem um dia simplesmente viajar, alugar um veleiro e sair pelo mundo, e não é tão complicado quanto parece, né? Então explica um pouco a tua história antes de chegar nisso, né? A tua história do mar, né? Você fez marinha, como é que é isso? Eu fui. A minha formação é uma formação militar, desde o ensino médio até o universitário. Final dos 14 anos, eu fui estudar, né? Fiz o concurso, passei no Colégio Naval. Minha família tinha uma casa ali na região de Mangaratiba, uma casa de veraneio. E uma vez passando em Angra, vi aquele colégio enorme, né? De frente para o mar ali, na Enseada Batista das Neves, em Angra, muito próximo do centro. Falei, cara, isso aqui é um sonho, né? Um colégio desse, de frente para a praia, eu vou sair de barco todo dia, né? Isso aqui não tem lugar melhor para estudar para quem gosta de mar. Ledo engano, né? Muitas horas de sono perdida, muitas horas de treino, né? De treinamento, né? Eu participava de uma das equipes lá do colégio, muito estudo, né? Muita prova. E terminando o colégio, fui para a escola naval, me formei e fiquei quase 5 anos como oficial da Marinha do Brasil e de pedir demissão por questões particulares, enfim. E fui para a iniciativa privada, né? Então, a história da Navegarte, junto com o projeto Tatuí, foi um renascimento meu, né? Junto ao mar, né? Ou seja, um reinício das atividades lá de infância, de adolescência, que a gente era, a família toda era muito ligada, eu, meu irmão e tal, e foi a oportunidade de estar no mar novamente, né?
Então, as nossas atividades, fundamentalmente, são os finais de semana e às vezes me perguntam, pô, você trabalha sábado, trabalha domingo, dando aula, principalmente aula prática e tal, nessa altura da vida? Eu falei, cara, isso para mim não é nem um pouco trabalhoso, isso é extremamente prazeroso, né? Sempre conhecendo pessoas novas, de todos os matizes sociais, e, e ajudando, efetivamente, o nosso propósito é sempre ajudar as pessoas a irem para a água. Como você falou, não tem nada de complicado, né? É apenas aqueles que são iniciantes, efetivamente, mas gostam do mar. Muito simples, entendeu? Se matricular num curso inicialmente de arraiz amador, terminar aquelas horas de teoria e prática, prestar o exame na Marinha, fazer a prova, passar, e você já está habilitado para outros voos, né? Efetivamente. Né? Então, não tem nada de misterioso. Logicamente, a carteira de habilitação é apenas uma formalidade, é o que eu costumo dizer. Para você se sentir seguro dentro da água, é treino, é insistência, persistência e um eterno aprendizado, né? Então, o Arraiz Amador é o curso inicial, depois o de mestre amador, o navegante, né, pode ir mais longe e capitão amador mais longe ainda. E o motonauta, que é o famoso jet ski, né, habilitação do jet, a gente fornece esse treinamento também. Entendeu? Só para Então, as pessoas entenderem um pouco a diferença entre as categorias que você pode receber de habilitação, né? uhum, Então, pelo que eu me lembro, eu fiz o meu curso de arraiz amador quando eu tinha 16 anos. Eu estou com minha carteira, achei ela essa semana. Não sei se está uhum, válida, não sei se tem que revalidar a cada tantos anos, não sei se existe isso, né? uhum. Obviamente a minha já passou com certeza da validade, mas eu lembro que a raiz amadora era basicamente em águas abrigadas, né? Você não podia sair para a costa, você podia velejar, pegar um barco bem próximo do litoral em áreas abrigadas, é isso? Sim, resumidamente é isso. Então, o arraiz amador, ele tem a permissão de navegar em áreas de navegação interior, né? Então, aqui no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a Baía de Guanabara, e num perímetro entre Itaipu, Niterói, Cagarras, aqui na frente de Copacabana, e Tijucas, arquipélago das Tijucas, lá no início da Barra da Tijuca. Ou seja, bastante grande. E cada cidade, cada município tem a sua área de navegação interior. Então, Angra, por exemplo, é o lado de dentro da Baía de Ilha Grande, né? O lado ali entre o Então, continente toda e a aquela Ilha Grande. região das ilhas, quem é habilitado pode alugar um barco, comprar um Sim, barco sim. e visitar as ilhas todas que ele está habilitado. Só não Dentro pode da... sair para o alto mar, é isso, né? Aí Exatamente. já seria o arraiz, o mestre amador, né? Que iria até Exatamente. 50 milhas náuticas, é isso, que já é Isso. uma área imensa, né? Mestre amador, 50 milhas náuticas é o limite, né, atual. Isso foi mudado recentemente, né, até pouco tempo atrás, na Norman 03, que é a norma que dita as regras aí para navegação amadora, eram 20 milhas, e recentemente foi mudado para 50 milhas. Então, a distância é bem grande. Então, já que a gente falou de Ilha Grande, ou seja, do outro lado da Ilha Grande, para ir do outro lado, o condutor já precisa ser mestre amador. Para visitar Lopes Mendes, por exemplo, ele precisa ser mestre amador. Né? Agora, digamos, eu quero começar, obviamente, para ser mestre, eu tenho que começar como arraiz, né? Seria a Correto. primeira etapa, né? Eu não posso Uhum. partir diretamente para ser mestre amador sem ter tido arraiz. Qual prazo que demora para alguém se inscrever no teu curso, fazer as aulas teóricas, não sei quanto, se você puder descrever isso um pouquinho para as pessoas terem uma ideia, né? Uhum. E quanto se gasta também no mar, né? Porque você fica no Rio de Janeiro, eu sei que agora na pandemia você também virou online, então você também está dando, pelo que eu entendi, cursos e formando pessoas
no formato online, mas que depois vêm para o Rio de Janeiro passar um fim de semana, fazem toda a parte prática no mar e aí estão habilitados, né? Você dá alguma certificação que ele já fez a parte prática, ele pode, com isso, ir na Marinha e solicitar a prova. Esse é o formato? Exatamente. Hoje nós temos 3 modalidades de curso de arraiz amador. Existe o ensino à distância, que a gente lançou há pouco tempo, como você citou. É um curso em EAD, que depois isso a gente tem a aula, treinamento prático presencial e 2 horas de aula prática presencial também. Existe o arraiz amador básico, que é o mínimo que a Marinha exige, segundo a Norman 03, a norma, né? São 2 horas de treinamento de teoria, né, básica, e 4 horas de treinamento prático. E existe o arraiz amador premium, que é um curso de 10 horas, com 6 horas de teoria e também 4 horas de prática. E a gente não se limita a falar aquilo que a Marinha determina. Na realidade, a gente conversa sobre muito mais assuntos. E um dos pontos altos aí desse curso é justamente uma assessoria na compra de embarcações, na questão documental e no tipo de embarcação que você, quem está pretendendo comprar um barco, né? A gente tenta facilitar a vida desse novo felizardo, digamos assim, né? Ou seja, para você não comprar o barco errado e logo em seguida se arrepender, né? Ou seja, o barco tem que ser comprado de acordo com um programa, uma brincadeira que você quer fazer, né? Se eu vou pescar, tem que ser um barco próprio para isso. Se eu tenho uma família grande, não pode ser um barco pequenininho, senão alguém da família barra agregados, né? Sempre, né? Senão alguém vai ficar no chão, né? Se eu quero um barco para navegar somente dentro da Baía de Guanabara, não preciso gastar, posso gastar um pouco menos, enfim. E o ponto alto desse curso é o estudo de casos. Infelizmente, né, ou seja, a gente está lidando com uma máquina, né, os barcos cada vez mais velozes, cada vez mais eletrônicos, né, com eletrônica embarcada muito forte, e a gente estuda acidentes passados e conversa sobre acidentes passados, né? Então, esse é um diferencial bastante grande aí do nosso curso em relação aos outros da nossa grade, aos outros que existem no mercado, né? Seria a gestão de riscos, né? Como reduzir o risco de ter um acidente no mar, é isso, basicamente. Exatamente. Por que aconteceu aquilo? O que poderia ter sido feito diferente? Enfim, a gente, logo no início, particularmente do curso Premium, passar na prova, Luca, é extremamente simples. Não é algo difícil, tem que estudar um pouquinho, nada complicado, né? Mas o nosso objetivo é que o aluno se habilite, se qualifique para fazer efetivamente uma navegação segura, né? Até porque na hora que você está na frente do seu barco, todo mundo que está dentro dele, você é o comandante, você é o ponto de referência. Você está ali como anfitrião e também para resolver problemas, né? Então a gente tenta incutir isso na cabeça daqueles que estão nos prestigiando aí, fazendo nossos cursos, entendeu? Não, É nessa uma questão de riscos, a gente já viu vários acidentes, né, no verão que acontecem quando a pessoa que não tem consciência do risco traz a embarcação perto da praia, onde tem banhistas com motor ligado, né? Já tivemos acidentes dramáticos nesse sentido, né? Tanto a sim, nível de barcos quanto a nível de jet skis, né? Que batem na cabeça do banhista, atropelam banhistas literalmente, né? Como é que é a legislação disso hoje? tá, a legislação disso hoje ela não mudou, já não tem mudança de muitos anos para cá. Na realidade, o trânsito de barcos a motor paralelamente à arrebentação são 200 metros, né? Isso continua, né, até hoje. Logicamente, a embarcação ela pode se aproximar da praia numa direção vertical, 90 graus em direção à areia, em áreas definidas, sempre pelas extremidades ou em áreas demarcadas.
Hoje, no Rio nem tanto, mas hoje em Angra você vê várias praias da cidade, praias em algumas ilhas, na Ilha Grande também, onde você tem aquelas barreiras de praia com boias amarelas, né, que é a cor de sinalização especial, já delimitando a área do banhista, entendeu? Tentando evitar que esse tipo de acidente ocorra, né? Uhum, Condomínios já estão, têm as suas praias privativas ou não, já estão também preocupados com isso, ou seja, o número de barcos dentro da água aumentou muito, né, nos últimos anos, particularmente nos últimos 3 a 4 anos. Então, o pessoal já está bastante preocupado com isso, entendeu? poxa, que Então, a bom. gente observa essa preocupação em geral. Agora, nós tivemos algumas perguntas aqui, porque nós temos dentro dessa formação, Leonardo, da Unidos para o Oceano, muitos Uhum. estudantes de biologia, né, pessoas ligadas até à biologia marinha, oceanografia, né, que em algum momento das suas carreiras vão ter que enfrentar um barco, vão ter que ir para o mar, vão ter que estudar corais, vão ter que, então, obviamente, para esses profissionais, né, a habilitação é extremamente necessária, né? Mesmo que a pessoa não tenha o barco, né? Porque antigamente eu lembro na minha época a gente associava a habilitação, você só fazia habilitação quando você comprava um barco ou não, um jet ski ou tal. Mas pelo que eu estou percebendo hoje em dia existe um movimento muito grande de locação de barcos ou até para quem gosta de jet ski, você vai para uma praia, você pode alugar o jet ski por 1 hora para dar uma volta, você pode se divertir muito com isso, né? Mas você já precisa ter a habilitação prévia, né? Então, a pergunta que eu tive aqui, basicamente, foi a seguinte: como que está esse mercado de locação de barcos, veleiros, jet skis, né? Se existe um mercado, se a habilitação brasileira ela pode ser usada no exterior, né? Eu tenho um grande amigo meu, até comentei isso com você, estudamos juntos, ele foi morar em Miami e ele é capitão, ele fez todos os cursos, né? E uma vez por ano eles alugam um barco grande, um veleiro grande. Ele leva 2, 3 casais de amigos, eles ficam 15 dias nas Bahamas. E ele um dia me falou: Luca, é muito mais barato alugar um barco, passar 15 dias nas Bahamas do que ficar num hotel. E eu me divirto 10 vezes mais, porque eu estou com o barco, eu vou onde eu quero. Né? Agora, como é que funciona isso? A habilitação brasileira vale lá para fora? E há mais uma pergunta, vou juntar no pacote, que aí você já explica tudo. Se a habilitação, por exemplo, de arraiz, ele funciona só para barco a motor, se para quem faz vela a habilitação é diferente, ou é a mesma habilitação, né? Como é que funciona essas 3 categorias básicas, né, que a gente falou, de arraiz amador, mestre amador, obviamente motonauta é para motor, né, para jet Jet skis e ski. coisas parecidas, né? Mas eles valem também para veleiro? Como é que é isso? Então, vamos lá. Sua pergunta não é uma só, deve ter uma meia dúzia de 8 ou 10 aí. Então, ver se eu lembro de todos os itens. Eu vou te lembrando aos Tá poucos. bom. Inicialmente, em relação aos biólogos e oceanógrafos, né, que você colocou, eu reputo como extremamente importante que esses profissionais se habilitem, né? Porque no caso de trabalho de campo, né, que é o grande barato aí, eu acho que dessas profissões, você não tá preso ao marinheiro, né, que vai te levar, né, para a água, para ir do ponto A até o ponto B, ficar lá uma manhã ou o dia inteiro dentro da água, você tem uma certa autonomia, né? Lógico, é sempre mais confortável, né? Tem mais uma pessoa no barco, experiente e tal. Mas você tendo a sua habilitação é de extrema importância, tá? Eu vejo dessa forma. Já demos aulas para vários biólogos marinhos, para alguns oceanógrafos, né? Que justamente o que motivou eles era o trabalho de campo, tá? Em relação ao barco em si, sei lá, 20, 30 anos atrás era algo inalcançável, inatingível, né? Preço de barco, valores e tal. Hoje um barco razoável, né? Um barco mediano, aí você é o preço de um carro popular usado,
né? Um barco usado para um preço do carro popular usado. Isso, para muitos, ainda é uma barreira assim, de desconhecimento e a princípio, intransponível, né? Ou seja, falta efetivamente de informação, né? Então, deixou de ser inacessível, né? E existem financiamentos aí, como existe para um carro, né? Para um carro usado. A problemática da área náutica ainda, de embarcações, é onde guardar o barco. O país ainda é muito mal servido de marinas, principalmente de marinas públicas, né? Que eventualmente tenham um valor mais razoável para a guarda dessas embarcações, né? Então, isso ainda é uma barreira. Então, só para sua informação, no Rio de Janeiro, só existe um cais público. A cidade do Rio de Janeiro só tem um cais público que as pessoas podem embarcar. Eu não diria nem que não é nem um cais, né? Seria quase, não é um trapiche também, porque ele não é de madeira, é o pierzinho ali em frente ao Barurca, em frente àquele restaurante flutuante que as pessoas ali embarcam para fazer os seus passeios. Logicamente, quando eu digo pier público, eu digo aquele pier que você não precisa pagar para encostar seu barco 2 minutos para embarcar alguém. Lógico, existe marina, né, no Rio de Janeiro, supostamente pública, mas de pública não tem nada, né? Você paga um dinheiro bastante razoável para encostar seu barco ali 5 minutos para embarcar sua família. Então, não Isso ainda atende, deve ser digamos muito assim. Pois é, complicado, né? pois é, não atende esse mercado, entendeu? É, então, hoje em dia é bastante acessível, tá? A questão do barco. E, curiosamente, nesses anos que a gente ministra os cursos náuticos, a gente tem observado que, além daqueles que querem habilitação porque vão comprar um barco, uma grande maioria não vai comprar um barco, não pretende comprar um barco, pretende alugar um barco, pretende ser um apoio do barco do amigo, ou seja, está sempre sendo convidado para sair, gostaria de conhecer mais, né, e ser o motorista de reserva, digamos assim, do passeio, né, já que ele tem a oportunidade de estar no barco do amigo, né? E existe outro público também, que é aquele que quer conhecer mais sobre o meio náutico e, eventualmente, comprar um barco futuramente. Então, esse conhecer mais um barco é entrar efetivamente em um passeio, né, em um produto, né, em um objeto que vai levar você pela água do ponto A até o ponto B, num meio de transporte ou de lazer, com mais segurança, né? Então, quando você é convidado e você não tem noção de nada, você acha que tudo está ótimo naquele barco que você foi convidado para passear, né? Só que muitas vezes não tem nada de ótimo, não tem nada de tranquilo, né? Então, eu acho que um aluno que sai de uma escola que transmite o conteúdo com essa visão que nós temos, né, ele já vai entrar no barco com outros olhos, um olhar mais crítico de colocar efetivamente a sua família segura naquele meio de transporte, né, de passeio, que ele foi convidado e ter a noção exata de quando ele não deve aceitar o convite do passeio ou ir embora do meio do passeio ou nem entrar no passeio, né? Claro. Então, isso a gente tem um público que cresce, né, com essa preocupação, né? E a gente fica muito feliz, né, que essas pessoas comecem a nos procurar também com essa preocupação. Como eu disse para você algum tempo atrás aí aqui na nossa live, foi que a Navegarte tem como objetivo fazer com que todos saiam para passear e voltem inteiros, né? Felizes, doidos para sair, né? No domingo seguinte, ou se é um sábado, vamos sair novamente no final de semana seguinte, sem atropelos, sem estresse, sem aborrecimento, né? Um passeio efetivamente seguro, que é o que a gente objetiva ou tenta incutir na mente aí dos nossos alunos, né?
Sobre a habilitação que você comentou, em se a nossa habilitação vale no exterior, a nossa habilitação ela é bilíngue, né? Português e inglês. A equivalência dela depende muito do aceite do que rege, né, a legislação de cada país, ou seja, se a autoridade marítima daquele país permite que uma habilitação brasileira seja válida, né, no país de destino do viajante. O que a gente observa é que a habilitação náutica ela funciona muito parecida com a habilitação de carro, né? Uhum. Então, o que acontece? Se você tem uma habilitação, você vai para a Europa, Itália, França e tal, dependendo do barco, você nem precisa tê-la. O que vai acontecer é que você possivelmente vai pagar um seguro muito menor, né, para alocar aquele tipo de barco, tá? O barco que você quer, né? A habilitação é importante para você, por exemplo, alugar um veleiro, como o seu amigo aí vai para os Estados Unidos, para o Caribe, uma vez por ano, né? É bastante importante você provar que você tem conhecimento, né, daquilo que você está pretendendo fazer, né? Estados Unidos, normalmente, essas habilitações, a necessidade da habilitação ela é mais frouxa, ou seja, tudo funciona muito junto, muito da forma como funciona a habilitação de carro, né? Se você tem uma carteira de motorista, a princípio, você consegue alugar a grande maioria das embarcações de médio e pequeno porte, né? Então, depende muito do país, tá? A nossa habilitação, das vezes que eu precisei lá fora, ela, a princípio, foi bem aceita, né? E não senti nenhum problema em alugar barco, entendeu? Com a habilitação que a gente tinha aqui. Então, isso obviamente oferece uma oportunidade única para uma pessoa que gosta do mar, né, e que possa ir para um país, né, fora do Brasil, no meio do Caribe, sei lá, e alugar um veleiro e ficar alguns dias no mar, curtindo aquilo de uma forma diferente, né, um turismo diferente, mais natural, né, mais ecológico, né, próximo à natureza, dormir dentro de um barco, né, que é incrível. São experiências para quem eu já passei, já fiz isso, e são experiências incríveis, né? Mas a pergunta aqui que eu queria refazer é se essa habilitação ela vale tanto para barco a motor e para veleiro, ou se existem habilitações separadas. Não, a habilitação é a mesma. O que muda do barco a motor e do veleiro, na realidade, é o meio de propulsão. Um a motor e o outro a vela, né? Para a Marinha é indiferente isso, ou seja, você está numa embarcação, você vai ser o comandante de uma embarcação, então você tem que saber como se portar dentro da água, independente do tipo de propulsão, seja motor ou seja vela, né? Logicamente, os velejadores, depois de uma habilitação de arraiz amador ou mestre amador, eles têm que se preparar para saber utilizar o vento efetivamente, né? Isso certamente carece de algum tempo de treinamento, né? Nada complicado, né? Ou Uhum. seja, existem diversos cursos aí oferecidos para essa habilitação, mas no momento que você tem a carteira de arraiz ou de mestre, você está apto a conduzir um veleiro. É questão de foro íntimo. Se você, indo daqui para Angra, você vai levar 2 dias de viagem ou 10, 12 horas, entendeu? Realmente Perfeito. é só É. o Tem quão... gente que gosta mais do veleiro, tem gente que gosta mais de uma embarcação a motor, né? Cada um Isso, tem a sua exatamente. preferência, né? Eu digo uma viagem para Ilha Grande, Rio, sei lá, 8, 9, 10, 12 horas, entendeu? Talvez um pouco menos. Então, se você veleja bem ou razoavelmente bem, é o tempo que você vai levar. Se você veleja mal, vai demorar mais um pouco, mas você vai chegar, né? Ok. Então, é só questão de treino, efetivamente. E o que você falou sobre um turismo mais ecológico, lógico, se a gente puder ir para a Europa, para a Croácia, para as Bahamas, seria sensacional, mas a gente pode fazer isso no Brasil, alugando os barcos, os veleiros daqui, que a gente já tem muita oferta, né? Aqui, Ok. particularmente na região de Paraty, Angra e Rio, a gente tem muita oferta de veleiros com skipper, né? Ou seja, tripulados ou não,
o veleiro, particularmente, permite, depois que no mínimo de experiência você não precisa do skipper, não precisa do marinheiro, você pode alugar ele sozinho, né? Ok. Então, você imagina um veleiro lá com 2 ou 3 cabines, né? Um veleiro aí de 36, 38, 40 pés. O valor de um barco desse hoje, certamente, com 3 casais, né? Por exemplo, ou não, ou 6 ou 7 pessoas, é mais em conta, muito mais em conta, de você alugar 3 apartamentos numa boa pousada, logicamente, numa pousada bacana, né? E um barco, né? Ou seja, para fazer um passeio em Angra, você tem que ter a pousada e o barco. No veleiro, você já tem a casinha, né? Você já tem Flutuando, tudo. e o barco, você tem tudo, né? Então, é outra coisa que as pessoas ainda não pararam para pensar, né? Ou seja, fazer conta efetivamente de Gente, não, como sim, isso eu estou entendendo. de como é razoável a gente fazer um programa num barco, né? Num veleiro. Agora, vocês oferecem serviço de aluguel? Quer dizer, se eu quiser alugar um barco, estou indo para Angra, por onde que eu começo? Eu entro na internet, boto no Google, alugar barco em Angra, existe algum canal que facilite esse acesso? Sim, existe muita oferta de empresas ou de pessoas ofertando barcos para aluguel, ou day charter, né? Aquele passeio do dia, ou mesmo no final de semana. Nós temos alguns barcos no site da Navegarte para locação. Não é a nossa atividade principal, o aluguel de Aham, barcos, mas é um negócio, né? Ou seja, uma parte do nosso negócio, uma receita marginal que a gente tem para atender os nossos alunos, né? Ou seja, entendi. os barcos que estão ali, invariavelmente, 99% talvez sejam barcos de amigos ou barcos conhecidos, né? Como não é o nosso negócio principal, a gente não prospecta barcos para fazer um book de barcos para locação. Não é o nosso negócio, né? Mas a gente tem alguns barcos ali de pessoas amigas, de pessoas Então, conhecidas, quem se né? forma com vocês tem essa assessoria, digamos. Eu me formei com você em Arraiz Amador e eu quero alugar um pequeno veleiro. Você tem como me direcionando ao longo da Sim, minha sim, carreira náutica, né? Para sim, como que eu vou certamente, subindo e depois certamente. fazer o segundo curso e quer dizer, Isso, alguém possivelmente em um ano ele consegue sair começar como Arraiz e virar mestre em um ano? É possível isso? em um ano, começar como Raiz e virar mestre? Sim, porque não existe um prazo, né? Um tempo para você fazer uma prova de Arraiz e depois fazer uma prova de mestre. No momento que você é habilitado em Arraiz, a habilitação de Arraiz ela é pré-requisito para você se inscrever na prova de mestre. Não, Então, não dependendo precisa da época do... comprovar tantas horas no mar. Não, não, Não tem. não tem Isso vai isso. mais da consciência da pessoa que está fazendo, da sua experiência, da sua segurança, né? Dele Sim, se aqui... sentir seguro Isso, de se afastar da costa, porque obviamente 50 milhas náuticas você não está vendo mais a costa, né? As 50 milhas exatamente. é mar para tudo que é lado. Se você errar a bússola, Exatamente. Ou errar seja, o teu georreferenciamento, você vai parar na África, né? se não tomar cuidado, vai parar na África ou na Antártica, entendeu? Ou um ou outro, você pode escolher. Entendeu? E é o que que eu tinha comentado, a gente sempre fala, a carteira, né, a CHA, a Carteira de Habilitação de Amador, é um mero documento que faz parte do processo, né, de você estar habilitado. Mas você está seguro para ir cada vez mais longe com segurança, é um treinamento para sempre. Muita leitura, muita conversa, muita saída no barco dos amigos, né? Muitos fóruns, muitos webinars aí, como tentando se educar. Hoje existem vários canais que falam sobre várias coisas do mundo náutico. Então, é manter o interesse, a chama acesa, para cada vez mais é, ter conhecimento daquilo que você pretende fazer, né? Então, Essa é a pelo que eu estou ideia. entendendo, a tua recomendação antes de comprar um jet ski, antes de comprar um barco, um veleiro, é fazer a habilitação, experimentar as alternativas ainda como locação
e depois ver aquilo que você se identifica mais e aí fazer teu investimento naquele produto que você já entra com mais conhecimento. O risco deve diminuir muito, né? Olha, isso seria ótimo, né? Se isso acontecesse sempre. Mas muitas vezes as pessoas chegam matriculadas no curso com o barco já comprado, entendeu? Já comprei o barco, entendeu? Agora eu quero resolver o problema da habilitação, né? Entendi. Isso a gente escuta muito, né? Imagino. E às vezes a compra não existe problema nenhum aqui. Comprei, vamos administrar essa nova realidade. Mas quando a gente consegue captar o aluno, digamos assim, no meio do pulo, ou seja, está com o barco engatilhado, né, a compra, faz um curso e, de repente, depois que ele terminou o curso, ele viu que aquele barco não é ideal e, eventualmente, ele troca de barco, ou, se for um barco novo, ele tem chance, no mesmo estaleiro, comprar um barco diferente, né? Ou, se for através de um corretor, comprar um outro tipo de barco. Isso já aconteceu algumas vezes. Na hora que a gente começa a conversar, né? Entendendo, já que as nossas aulas, né, o curso Prêmio, é uma aula totalmente, as aulas são totalmente presenciais, a gente acaba se conhecendo, né? Esse relacionamento instrutores e alunos é muito próximo. E a gente já teve oportunidade de interferir, no bom sentido, em algumas compras que tendiam a dar errado, né? Como, por um exemplo recente, um aluno deu o sinal de um barco de 23 pés num salão náutico. Salão náutico, as pessoas se empolgam, né? Enfim, quem já está querendo comprar um barco, ele vai lá, dá o sinal, compra o barco e depois vai fazer o curso, né? Enfim, ele fez isso e depois de 2 dias de aula teórica, né, eu cheguei para ele e perguntei: você tem certeza que esse barco de 23 pés vai atender a sua família em Angra dos Reis, a esposa e mais um filho? Ele falou: eu acho que não. Aí eu falei: eu não acho não, eu tenho certeza que não. E na semana seguinte ele partiu para um barco um pouco maior, um pouco mais Não ia ter o confortável. conforto, não ia ter nada disso, Exatamente, que né? não está Segurança, suscetível conforto, a qualquer altura de autonomia. onda, né? Um passeio mais confortável. Porque, na realidade, na hora que as pessoas compram um barco, isso aí deveria ser, ou a gente deveria tentar sempre ser um programa familiar, né? Na realidade, você tem que convencer o outro lado da sociedade, né? Ou seja, você tem um sócio ou uma sócia, né? Então, você tem que convencer a sócia que aquilo vai ser um programa feliz, né? Que aquilo vai ser um programa bacana. Então, é a hora de não arriscar absolutamente nada, porque a primeira impressão, se mal sucedida, pode comprometer todos os seus planos aí de futuro, É claro, entendeu? fica um trauma, né? E o mar, Ex os acidentes no mar do que eu estudei e vi ao longo da minha vida são traumatizantes, né? Traumáticos, né? Aquela coisa que Exatamente. você fala assim, cara, fiquei à deriva tantas horas, motor não sei o quê, não tinha rádio, não tinha comida, não tinha água, não, né? A gente vê isso o tempo inteiro, né? Então, Isso. obviamente, investir em segurança é possivelmente a coisa mais importante, né? E Para não quem precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Hoje em dia, principalmente, não precisa ser assim, né? E isso a gente prima passar essa visão para os nossos alunos e acho que a gente tem tido sucesso aí nesses últimos anos. Pô, Leonardo, muito legal, muito obrigado. Acho que você está passando muita informação para os nossos participantes aqui da Unidos pelo Oceano e para todos aqueles que seguem o canal do YouTube do Instituto Ecológico Aqualung. Tem um canal bem ativo, né? Nós, da pandemia para cá, nós estamos praticamente com 100 webinários abertos ao público, com mais de 200 horas de conteúdos das mais diversas áreas, né? Ambientais, perícia ambiental. Então, a gente sempre está tentando trazer alguma coisa dentro do nosso universo, né? Nós trabalhamos muito com o lado ambiental, educação, e o mar é o nosso principal elemento, né? A Aqualung está no mar, né? Então, foi muito gratificante. Te agradeço em nome de toda a nossa equipe
pelos anos de parceria, né? Você é conhecido como Mister Tatuí dentro do Instituto Aqualung, né? O Mister Tatuí já conseguiu, né? Os tatuís Já nasceram, nasceu né? os tatuís. Já nasceram a cada evento, né? As escolas me cobram sempre, Luca, vai ter tatuí esse ano, mas vai ter o prêmio mesmo, vai ser o tatuí. Então, isso é muito legal, como você mesmo, como empresário, empreendedor, você levou essa questão do ESG, né? De trabalhar a questão da governança, do lado social, do lado ambiental, para a tua Navegarte, né? Você já começou patrocinando, ajudando a toda uma geração, né? Hoje nós 15 anos de projeto, nós falamos com milhares de pessoas que estiveram participando na areia, tirando lixo, entendendo qual a direção que a gente tem que dar para os nossos resíduos, né? Para que eles não acabem não indo parar no mar, né? Então, os alunos da Unidos tiveram, ao longo desses 12 módulos, uma vasta experiência com muita gente competente em cada área, e você fechando com chave de ouro, explicando que qualquer um deles pode se habilitar, né? Imagino que o curso não seja tão grande, né? Uma habilitação é um curso relativamente curto, acho que cabe no bolso, e todo mundo que quer trabalhar a questão do mar, tanto ali a nível de lazer, tanto a nível ambiental, né? Eu quero fazer um trabalho de limpeza, eu posso ter um barco que apoia as ações de limpeza que estou fazendo pelo Brasil inteiro. Hoje, graças a Deus, são centenas de movimentos nascendo em tudo que é lugar. Então, obviamente, você cuidar de uma ação de limpeza de mangue e tal, com habilitação, é outra história, né? Você vai com a tua turma de voluntários, com o teu barco, você pode comprar um barco para a tua ONG para fazer isso, né? Então, a ideia desse webinar foi exatamente estimular os nossos futuros empreendedores na área ambiental a se especializarem, a conhecerem quais são os canais, quem são as pessoas. Aqui nós temos nesse webinar todos os teus contatos, teu celular, o e-mail de contato também, links. Então, acho que todo mundo pode entrar em contato. Na nossa conversa, você falou que quem é aluno da Unidos vai ter um tratamento especial, um desconto legal, que quem tiver interesse ele tem que entrar em contato com você, dizer, olha, sou aluno da Unidos, está aqui o meu nome, a gente checa, e você já é parte da nossa família. A gente quer que a família da Unidos também passe a fazer parte da família Navegarte, né? Porque a nossa amizade, nossa parceria é de longa data, sempre na confiança, sempre na parceria. ODS 17, que é trabalhar em parcerias, né? Nada se conquista sozinhos. E o espaço aqui da Unidos está aberto a todos aqueles que puderem trazer novidades, contribuir com a fomentação, né, dessa nossa preocupação em salvar o oceano, nosso oceano global, e toda a vida marinha que está ligada a esse oceano. Então, estaremos sempre trazendo novidades. Me despeço de todos, agradeço mais uma vez, Leonardo. Deixo as últimas palavras com você. Obrigado mesmo. Obrigado, Luca, pela oportunidade de estar falando aí para o público do Instituto Aqualung. Existe uma novidade para o ano de 2023, que depois desses anos todos aí da Navegarte, a gente finalmente já chegou num ponto de ter uma massa crítica entre pais com filhos pequenos, tios com sobrinhos, da gente montar a nossa primeira equipe da Navegarte a participar do Prêmio Tatuí 2023. Opa! Entendeu? Então, além das escolas, a gente vai estar abrindo aí para os nossos, através dos nossos canais de comunicação, para os nossos clientes e parceiros aí, setembro, né? Se não me falha a memória, não é isso? Esse é o principal, mas temos outros eventos ao longo do ano, né? Cada Isso. data importante, ambiental, a gente acaba fazendo uma ação de limpeza e praia aqui no Rio de Janeiro, né? Beleza. Então a gente vai estar participando aí de algum desses ou de alguns desses aí com os nossos alunos e amigos e suas respectivas famílias. Então você pode contar com a Navegarte aí para engrossar fileiras aí para diminuir, pelo menos momentaneamente, a quantidade de lixo na praia escolhida aí pelo Instituto. Entendeu? E estamos à Ok. disposição. Estamos à Gratidão. disposição para tirar Obrigado. qualquer dúvida e
Enfim, qualquer coisa, estamos sempre à disposição de vocês, do Instituto e dos seus parceiros. Obrigado, Lucas. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até logo.